Aí galerinha, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Como é que vocês estão? Sábado de manhã, ó, os espíritos fechando as portas. Eu tô aqui hoje com a primeira edição do Daniel Responde. Eu pensei em fazer isso porque hoje, quando tu trabalha com marketing digital e tu vai trabalhar de maneira orgânica, o que tu tem que fazer para trabalhar no orgânico? Tu tem que fazer umas estratégias de conversar com as pessoas, né? Então tu vai até as mídias sociais e conversa com as pessoas. Algumas pessoas acreditam que panfletar, ir lá e fazer postagens é trabalhar no orgânico. Então eles fazem postagem mostrando seu produto. Transformam praticamente o Facebook numa feirinha, né? E daí eles expõem o produto deles assim nos teus comentários, nas suas postagens. Eles vão, em vez de eles irem lá perguntar algo, responderem algo, eles vão lá e botam o produto deles. Então assim, essa panfletagem indigna um pouco e desestimula e tira a vontade de trabalhar quem tem vontade de trabalhar. Então assim, a gente tem que sempre se atualizar e fazer o que é necessário para conseguir ir adiante. Então o que a gente vai fazer? Eu comecei esse quadro para responder perguntas para pessoas que têm necessidade, têm vontade de saber como é trabalhar no orgânico. É uma iniciativa livre na tentativa de tentar modificar algumas coisas na internet. Quando esses vídeos, se Deus quiser, viralizarem, as pessoas começarem a ver do que se trata trabalhar na internet de maneira orgânica, como muitos grandes produtores já fizeram, tentando dizer para essas pessoas, para com isso, não é assim que se faz, eu acredito que elas vão começar a se tocar que não é assim o trabalho orgânico, né? Mas sempre tem gente nova entrando no marketing, sempre tem gente nova entrando, e isso daí faz com que as pessoas acabem sem saber o que fazer, né? Elas não querem investir para comprar um curso, para aprender, elas também não querem perder o tempo delas, acreditam que assim vai dar certo. E isso sempre vai existir, né? É uma coisa que a gente talvez nunca consiga acabar. Mas nada me impede de tentar, né? E ajudar algumas pessoas no caminho. Porque Pedro Sobral já falou, nosso sucesso está proporcionalmente ligado com a nossa capacidade de ajudar os outros. Na verdade, isso é até um princípio bíblico, né? Mas enfim, ó, vamos então para umas perguntas que eu peguei aqui que são muito engraçadas e são muito boas também, né? E talvez consiga direcionar um pouco vocês que estão escutando e talvez eu consiga ajudar vocês. Ó, primeira pergunta, por que eu não vendo? Pô, começaram com os dois pés, né, cara? Como é que eu vou saber por que não vende? Então, assim, o processo de vendas hoje, ele depende de uma série de coisas. A pessoa tem que acreditar em ti, ela tem que ter uma dor e ela tem que saber que aquele teu produto vai sarar a dor dela, ela tem que acreditar naquilo. Ou seja, isso é uma crença, né? Então ela acredita que tu é verdadeiro, que tu é real, que o produtor é real, para ela comprar de ti, para ela saber, não, eu tô comprando aqui, eu sei que eu tô comprando. Então existe um processo de fazer ela acreditar, tá? E primeiramente ela tem que acreditar em quem tá vendendo para ela. Se tu quer se fazer passar por invisível, sendo o produtor, ela provavelmente vai perceber isso e vai criar vai destonar um pouco e vai fazer com que ela comece a desconfiar. Qualquer coisa que vai tirar o teu dinheiro hoje, tira também um pouco da tua capacidade de sobrevivência, porque ganhar dinheiro é difícil. No final do mês, o que acontece? Tu tem que pagar tuas contas. Então tu não quer gastar dinheiro, tu quer fazer com que o dinheiro venha, porque tu quer viver, porque tu quer fazer várias coisas. Então dinheiro hoje, na nossa percepção, a do nosso cérebro, é sobrevivência. E a gente não quer deixar que alguém tire de nós nossa sobrevivência. Agora, se eu falar pra ti, ó, tem um apartamento lá e ele tá por R$1.000, mas é só pelos próximos 10 minutos. Eu aposto que tu liga para todos os teus contatos procurando R$1.000 emprestado. Se tu tiver, tu dá. Ou seja, a percepção de valor faz toda a diferença aqui no nível de sobrevivência. Então a pessoa não vai comprar de ti e tu não vende porque a pessoa não tem uma crença de que aquilo ali é bom o suficiente para ajudar ela e vai fazer ela aumentar o nível de sobrevivência dela e não diminuir o nível de sobrevivência dela. Então a pessoa tem que estar num nível de consciência muito alto, principalmente de si mesmo, sabendo, ó, eu não tenho conhecimento nenhum para vender, não vou conseguir vender, eu não sei o que fazer. Aí ela vai procurar um produtor, um produto que resolva isso, tá? Mas ela tem que estar sentindo muita dor por isso.
E geralmente não acontece assim, não. Geralmente o ser humano é cheio de ego, cheio de si mesmo. Ele dificilmente vai dizer, não, eu tenho uma dor, eu tenho que sanar essa dor e eu só vou sanar essa dor quando eu comprar um curso. Ninguém acorda de manhã e pensa, vou comprar um curso. Então o teu trabalho como vendedor, como afiliado, é fazer com que as pessoas acreditem que aquilo ali pode ajudar. Aí tu tem que procurar estratégias para isso, tá? Então, quais são as estratégias principais para isso? Ser verdadeiro com a pessoa, abrir o teu jogo, falar de ti mesmo, como aquilo resolveu o teu problema, mostrar depoimento de como aquilo resolve o problema de várias pessoas e dar a mão para essa pessoa para que ela esteja junto contigo sem medo, que tu vai estar ajudando ela. Se ela acreditar em ti, se tu conseguir passar isso de verdade para ela, não tem porquê que ela não comprar. Aí tu começa a desvendar outras coisas dela, autocrenças dela, indulgentes, que ela não consegue, que para ela tudo é difícil. E daí tu vai começando a quebrar essas objeções e daí tu vai conseguir vender. Ou seja, não é um processo assim, ó, comprei um robozinho de automação, vou spamar na internet, vou flodar tudo que é coisa aqui e amém, vou vender. Cara, não funciona assim, desculpa te falar, tá? Então essa primeira objeção aqui que eu vi, essa primeira pergunta ela já foi respondida. Por que eu não vendo? Tu não vende porque tu não conhece o processo de vendas. Tá? Vamos para a segunda pergunta aqui, ó. Como eu consigo fazer alguém acreditar em mim? Essa pergunta é interessante. Essa pergunta aqui que eu anotei, ela é bem interessante. Eu não peguei todas as perguntas, tá, pessoal? Veio muita pergunta repetida. Então, assim, como eu consigo fazer alguém acreditar em mim? Essa é uma coisa até que eu vou ter que parar para pensar agora. Vamos pensar rápido. O que me faz acreditar em alguém? É essa pessoa despertar em mim que ela está sendo verdadeira comigo, né? Só que assim, o que é o processo de acreditar? Ele faz com que eu deixe a minha zona segura, onde eu sei como o meu mundo funciona, onde a minha preocupação é meu próprio umbigo, e passe a acreditar em alguma coisa que a outra pessoa está falando, né? Quando eu faço isso, eu estou dando para ela a minha confiança. E eu confiar em alguém também é questão de sobrevivência. Por exemplo, assim, se eu confio em alguém, eu deposito nessa pessoa esperança de que caso aconteça alguma coisa, ela vai estar ali, eu confio nela, ela vai estar ali para me auxiliar. Então, confiar em alguém é complicado, né? Hoje, se tu não confiar, por exemplo, na tua família ou em alguém que tu conhece, tu tá deixando para trás uma possibilidade a mais de ter um maior nível de sobrevivência. Tu é uma pessoa desconfiada que prefere viver sozinha do que ser traída, do que ser manipulada, então persuadida, então tu prefere ficar sozinho. E pessoas sozinhas, longe da matilha não porque a gente não é lobo, né? Longe da sociedade, elas têm uma tendência a sobreviver menos, né? Gente que prefere viver sozinho. Existe um ditado que diz mais ou menos assim, ó, se tu tirar uma brasa do fogo, logo ela se apaga, enquanto o fogo junto continua queimando. Então assim, o processo de confiança, ele é tu também ceder um pouco da tua sobrevivência para um todo, né? Para uma outra pessoa. Tu dividir com alguém os teus medos, dificuldades. E isso daí provém muitas aprovações, né? Principalmente próprias, né? Então a gente tem tendência a não confiar no próximo, mas com a nossa família e alguns amigos específicos que a gente tem, porque a gente ou simpatizou, ou gosta da maneira como ele pensa, a gente confia, né? Então confiar num desconhecido completo da internet é uma coisa que não vai acontecer, a menos que ele te demonstre algumas coisas. Por exemplo, autoridade. Ele é uma autoridade naquilo que ele está falando. Então todo mundo acredita que ele aumenta a nossa capacidade de sobrevivência porque ele já percorreu um certo caminho e aquele caminho que ele percorreu para ele está dando lucros e ele consegue ensinar outras pessoas. Então ele é uma autoridade. Diversos tipos de autoridades fazem com que a gente se sinta mais seguro e confie, né? Então assim, a confiança de alguém confiar em ti, ela vem da segurança, né? E a segurança, ela vem da aprovação de tu mostrar para alguém que na realidade tu já percorreu por aquele caminho e tu pode auxiliar a pessoa naquilo. Então tu ajuda ela de uma certa maneira a entender que de maneira psicológica tu já passou por tudo aquilo ali e tu consegue resolver o problema que ela tem. Então ali rola um pouco de afeição, rola um pouco de autoridade, é um conjunto de coisas que vai fazer com que as pessoas acreditem em ti. Tá, mas eu sou novato, eu iniciei agora, como é que eu vou fazer alguém acreditar em mim se eu não tenho isso? Bom,
Existem alguns processos de copyright que tu pode utilizar para isso. A copy pode resolver muitas coisas que tu hoje não tem capacidade de resolver. Então, assim, para tu não fazer isso, não se sentir mentiroso, tu pode contar a história de alguém, tá? Então, sempre contar histórias é uma coisa que desde da pré-história vem, né? A gente consegue passar adiante muitos dos nossos conhecimentos contando história. Então, tu conta a história de alguém e usa o processo de copyright para persuadir aquela pessoa, para ela entender a nível emocional que, pô, isso funciona, já aconteceu com tal pessoa. Mesmo que outra pessoa tá me contando, ela tá me contando uma verdade. Então, é uma verdade que tu tá contando e tá passando adiante. Ela tem uma tendência a acreditar se aquilo for emocional e persuasivo o suficiente para acreditar naquilo. Então ela acredita naquilo, ela começa a ver aquilo como verdade, ela passa a confiar em ti. Só que, claro, existe um processo, né? Aprender copy não é uma coisa assim, aprendi copy, uau, então é assim que eu faço? Não, é um processo devagar, tu vai ter que estudar, vai ler muitos livros e principalmente acompanhar alguns grandes nomes do mercado para entender melhor de copyright. Tu pode acompanhar Paulo Macedo, Cia André, existem outros copyrights, tipo Marcelo Bragnon, que são todos copyrights top. E a maior parte deles tem um grupo gratuito onde eles ensinam, tá? Há muito tempo já que eu leio o livro deles, acompanho eles, então o processo de copy ele vem se edificando devagar e com o tempo tu aprende com essas pessoas e daí tu consegue ir um pouco mais além, consegue entender um pouco mais, né? Mas o que eu notei que principalmente eles acabam influenciando, eles fazem tu se autoconhecer. Porque, por exemplo, assim, nós, seres humanos, somos todos meio parecidos, né? A gente tem um nível de individualidade, mas a gente não é completamente individual. Existe o ego, né? E todo ego é meio parecido. O orgulho é orgulho aqui, orgulho lá, orgulho lá, orgulho lá. O que muda é um pouquinho, uma variante do orgulho, por exemplo. Por exemplo, eu tenho orgulho do meu corpo, eu tenho orgulho da minha renda, eu tenho orgulho da minha família. Orgulho é orgulho, só que ele tem várias ramificações. E quando tu começa a identificar esse tipo de coisa no ser humano, tu começa a entender como é que funciona. Então tu consegue utilizar isso ao teu favor. Então é um pouco de jogo psicológico, tu entender como funciona o orgulho para desarmar ele, para conseguir fazer com que ele venha pro teu lado. E daí rola um processo de confiança, onde tu consegue vender. Então a copyright vai te ajudar muito, tá? Respondendo essa pergunta, como eu consigo fazer alguém acreditar em mim? Cara, conte histórias, utilize de copyright, tá? Como eu faço para ter mais gente dizendo eu quero? Caraca, vocês pegam pesado. Então, cara, como eu faço para ter mais gente dizendo eu quero? Cara, cria uma chamada curiosa e curiosa o suficiente para a pessoa ficar, tipo, dizendo, querendo saber do que se trata. Eu não consigo ver outro meio que não seja copyright, tá? A copy vai fazer com que as pessoas fiquem interessadas naquilo. Copy é persuasão escrita, tá? Em vez de tu persuadir alguém falando, explicando, tu tá aí escrevendo algo, ela vai ler, automaticamente ela vai pensar, cara, eu quero isso. Ou ela vai pensar, o que será que ele tá falando? Então, assim, cara, copyright, para as pessoas quererem alguma coisa, para elas terem uma intenção de compra, uma intenção de clicar ou de escrever eu quero, ela tem que estar num nível de cliente. Ela tem que estar no nível tô procurando por alguma coisa para me tirar dessa dor aqui, porque eu não tô conseguindo. Então, esse é o primeiro processo. Às vezes o grupo que tu tá postando também não é um grupo bom para isso, né? É um grupo, né, que as pessoas postam algo e daí outras vão lá e escrevem um monte de comentário postando o próprio produto. Essa panfletagem gera muita raiva, as pessoas começam a sair do grupo, entendeu? Então o grupo começa a ficar mal falado. Então, depende de onde tu tá postando a pergunta, faz muita diferença. Mas, principalmente, copyright é o que vai fazer as pessoas escreverem eu quero lá pra ti, tá? Essa pergunta aí, ela foi fácil até, né? Sei lá. Tem um jeito certo de falar com alguém pra essa pessoa comprar de mim? Tô vendo que as necessidades aqui, eu não avaliei completamente antes, tá? Mas as necessidades aqui, elas são todas de entender como funciona o processo de compra, tá? Então, assim, como tu vai falar com alguém para que essa pessoa compre de ti? É uma série de processos, né? Mas principalmente tu tem que gerar nela confiança de que aquilo ali vai sanar a dor dela, de que aquilo ali é real o suficiente e que ela tem capacidade de fazer aquilo e caso ela não tenha, tu esteja do lado dela. Porque as pessoas têm vários níveis de crenças, né? Por exemplo, eu não creio que isso funcione. Eu não creio que eu consiga fazer isso.
Então elas começam a pensar primeiro no amplo, depois em si mesmo, depois elas pensam no produto em si, tipo, esse produto não funciona. Eu acho que eu consigo fazer, eu acho que até funciona, só que com esse produto aqui não dá. O cara tá me enrolando. Então é a crença no amplo, a crença no outro e a crença em si mesmo. Então, existem esses níveis de crença que tem que ser quebrados, né? A pessoa tem que acreditar naquilo ali que ela tá vendo, porque se alguém fez, deve funcionar, né? Ela tem que tentar. Muitas vezes os produtores fazem um curso, ou um vídeo, ou explicam alguma coisa, um webinário, ou explicam um mini curso, e as pessoas não fazem o que é preciso. Eu sei porque eu tenho um curso de vendas e muitas pessoas vão lá no meu curso de venda, fazem o curso de venda e dizem, Daniel, eu não consigo vender. Daí eu, vamos passar o passo a passo então, vamos lá. A atividade da aula número 2, tu fez a atividade da aula número 2, tu fez a tua pesquisa, e a pessoa fica assim, então tipo, cara, tu não faz o que é necessário fazer para conseguir o que tu quer. Qual é que é o teu objetivo real? Tu vai acordar de manhã e vai ver todo dia um papel na tua parede, que nem eu escrevi lá na minha lá, o que eu quero? Eu quero uma casa assim, assim, assado. Eu quero um carro assim, assim, assado. Eu quero poder passar o dia com a minha família sem me preocupar. Eu quero poder levantar e ir pra praia. Eu quero poder fazer isso, aquilo, aquele outro. Eu quero ter uma parede de escalada em casa. Eu quero ter um... Tu tem isso? Tu tem um quadro dos sonhos, alguma coisa que tu levanta e tu pensa, é isso daqui que eu quero, isso aquilo já te motiva, e daí tu já vai na frente do espelho, já se alinha, toma um banho, arruma a tua cama, faz um café e segue o dia. Tu faz isso. Se tu não faz isso, tu não tem o que é suficientemente necessário para tu prosseguir sendo e fazendo o que tu precisa fazer para conseguir o que tu quer. Eu espero não ter ficado confuso, mas é que a ideia aqui original é o seguinte, para a pessoa comprar de ti, tu precisa primeiramente querer muito aquilo, né? E daí tu faz o que o produtor pede, tu te dedica, e daí tu quebra a primeira crença de que o produto dele não funciona. Tá fazendo o que é necessário. Aí tu acredita em ti mesmo, e daí tu acredita que funciona. Quando tu quebra essas 3 crenças, tu faz o que é necessário, tá? Então é um processo de força de vontade, vamos dizer assim, para tu fazer o que é necessário. Aí gera uma dúvida, né? Eu tenho um problema com força de vontade. Aí tu vai começar a procurar produtos sobre força de vontade. Não, não é essa a questão. A questão é a seguinte: para ter força de vontade, a gente não tem isso, não vem do nada, tá? A força de vontade, ela se gera com um hábito, porque ninguém nasce com uma força de vontade superior, tá? Então tu edifica a tua força de vontade, é que nem o amor. Tipo, quando tu olha pra uma menina e se apaixona, tu se apaixonou. Passa a paixão, fica o amor. O amor é algo que tu planta, é algo que vai crescendo. É aquela vontade de proteger, aquela vontade de cuidar, é entender os defeitos alheios, é aprender, tipo, não, ela é desse jeito, tem que aprender que eu tenho que lidar assim, assim, assado, um pouco de ser culpa minha, um pouco de ser culpa dos pais dela que criaram ela desse jeito. Então, assim, o amor é algo que tu planta. E a disciplina também, põe isso na tua cabeça. Tu vai fazer o quê? Tu vai criar um hábito e vai começar naquele hábito. Quando eu comecei a levantar e arrumar a cama, foi quando eu vi uma palestra de um mariner, tá? Um desses caras dos Estados Unidos aí, que era o cara mais... Não posso falar muito palavrão aqui, mas era o cara mais piroca das galáxias lá, de força de vontade, né? E ele ensinava que é o hábito que vai fazer diferença. Tá, então aí a gente já volta um pouco com o conceito, tá? Seguinte, cara, se tu não estudar um pouco, se tu não ler, se tu não ver vídeo motivacional, tu não vai conseguir aprender nada. E quando tu aprender, tudo isso passa por um processo. Tu vê e absorve, aí tu vai lá, pega um caderninho, ó, escreve as coisas, escreveu as coisas, elas se organizaram na mente para tu poder escrever, e daí tu vai saber o que tu absorveu daquela mensagem, tá? Então, o conhecimento vai edificar em ti algumas coisas. Daí tu vai começar a criar hábitos. Esses hábitos vão ser suficientemente necessários para tu criar força de vontade. Porque quando tu não tiver com vontade, tu tem o hábito de fazer. O teu cérebro aprendeu a fazer aquilo no automático, porque tu fez um número de vezes muito grandes, tá? Então assim, eu não tenho vontade de levantar e arrumar minha cama. Mas, cara, faz uma vez. Não precisa ter força de vontade para fazer uma vez. Eu não tô com vontade, mas eu vou fazer. Não deixa a preguiça te dominar, tá? O processo da preguiça é começar dominando primeiramente. Ela começa dizendo assim, cara, isso não vai fazer diferença. Só que se tu começar a desarmar ela na mente, dizendo, não, cara, eu acho que isso vai fazer diferença sim, acho que eu vou fazer. E tu começar a ir contra ela, ela não vai chegar no teu corpo, ela vai ficar na tua mente. Então tu começa a desarmar a preguiça. E daí tu começa a fazer o que é necessário. Como um hábito. O começo é difícil mesmo.
mas depois com o tempo se torna automático. O teu cérebro não quer mais gastar energia naquilo, então ele transforma aquilo em uma coisa automática para ti. Para tu não gastar energia, então tu levanta, arruma a tua cama, faz um café, toma o teu banho, arruma as tuas coisas por trabalho e vai trabalhar. Então, esse hábito é o que vai te dar força de vontade. Algum de vocês acorda com força de vontade para ir trabalhar? Não, é um hábito. Ou seja, tu não deixa de fazer aquilo. Quando tu não deixar de fazer o que é necessário para tu ganhar dinheiro com marketing digital, aquilo se torna um hábito para ti. Então hoje, para mim, pensar em gravar um vídeo é fácil. Ah, vou gravar um vídeo, o que eu preciso? Eu preciso saber o que as pessoas querem. Aí eu vou lá, escrevo umas perguntas, uso o copy, vou lá, pergunto para as pessoas, elas me respondem as principais dúvidas e eu venho aqui e gravo um vídeo. Cara, isso não é uma coisa que faz um esforço pro meu cérebro. Por quê? Porque tô ajudando o próximo, é uma coisa que eu já me acostumei. Se tu já se acostumou, é um hábito. Não vai gastar energia cerebral para isso, tá? Então, assim, tem que ter um jeito de falar com alguém para essas pessoas comprarem de mim? Tem. As pessoas, para comprarem de ti, elas precisam que tu... Tem um jeito certo de falar com alguém para que as pessoas comprem de mim? Tem um jeito certo de falar para as pessoas comprarem de ti. É um jeito, usando copy, tá? Então, para tu aprender copy, tu vai ter que estudar. Tu vai ter que quebrar esses conceitos de amplo, de ti mesmo. E para isso tu vai precisar de força de vontade, né? Força de vontade vem do hábito. Essa foi a volta que eu dei para responder. Mas a pergunta ainda ela envolve copy. Então, assim, galera, vai no meu perfil do Instagram. Eu posto muita coisa sobre copy lá. Não é só sobre copy, eu também falo sobre linguagem emocional, né? Como tu conversa com as pessoas de maneira emocional, e isso ajuda muito, né? O processo da copy, ele passa pela headline, passa pela lead, passa pelo corpo, daí passa pela oferta, daí passa pelo CTA. Mas enfim, o processo principal é a lead, né? É a headline, é aquela chamada, aquele título. Então, isso daí é o principal, e para tu saber disso, tem que entender um pouco das pessoas. E a copy, ela vai te ajudar muito a chamar a atenção das pessoas. E falar de maneira emocional com elas é a segunda parte mais importante. Passou por isso, a pessoa está emocionalmente atraída, ela começou a ler aquilo é algo que ela quer ler, então ela vai ler. Tu vai conseguir conduzir ela até uma oferta sexy e irresistível para que ela compre o teu produto, né? Então existe uma maneira certa de falar com as pessoas. Tu precisa aprender, e aí não é difícil. Me segue lá no Instagram, tá? É @dangon.oliver, não tem erro, eu ensino bastante coisa lá. Existe venda no automático? Já estamos com 22 minutos e 30 e tantos, né? Cara, existe venda no automático sim, tá? Eu já vendi muito no automático. Mas assim, o processo de vendas, ele não se gera no automático todo ele. Para tudo se gerar no automático, tu tem que criar toda uma máquina, tá? Então assim, tu vai precisar de uma página de captura, tu vai precisar de um e-book pronto já, com o link, tudo direitinho na tua página de captura, para ser tudo no automático. Alguma coisa, um vídeo que a pessoa realmente, que tu ensine ela e que ela saiba que aquilo ali vai ajudar ela, para ela assistir, tá? Então daí tu levar a pessoa para uma página de vendas, depois da página de captura, aí tu leva para a pessoa para uma página de upsell. A venda no automático, ela se dá quando a pessoa teve muito contato contigo, sabe do que tu tá falando, ela confia em ti, confia no teu produto e sabe que tu tem meios e um passo a passo, um método para levar ela de um ponto A, onde é que ela não tá conseguindo fazer algo, até um ponto B, onde ela vai conseguir fazer algo. Então assim, a venda no automático, ela se dá quando tu sabe disso. E isso é um processo de crença, né, principalmente. Tem que crer naquele produtor, tu tem que crer que ele vai conseguir te conduzir até onde tu quer. Então, as expectativas ficam muito altas. Para tu gerar essa máquina automática, tu tem que ter muito vídeo, muita presença tua na internet, mostrando o quanto tu fez, mostrando o quanto deu certo. E a pessoa tem que ter um número de contatos com aquilo ali para que finalmente ela compre no automático, tá? Então, a gente chama de automático, mas esse processo todo deu muito trabalho de fazer, deu muito trabalho. Até aí tu já criou, tu já aprendeu a fazer página, já aprendeu... Enfim, grandes produtores que estão há tempo nisso já reuniram conhecimento suficiente para fazer vendas no automático. Hoje o que eles fazem? Põem a presença deles na internet e fazem ações de marketing, né? Tipo assim, hoje eu vou abrir um curso novo que vai te ensinar ir de A até B, porque eu percebi isso, aquele outro, e você tá desse jeito por causa disso, daquilo. E daí, tipo, tu pensa, esse cara é grande, né? Ele já ajudou tanta gente, o pessoal fala bem no curso dele.
e daí acontece a venda no automático, mas tu faz algumas ações de marketing, né? Então o teu principal trabalho vai ser só aparecer e conversar com as pessoas. Ainda assim não é no automático, tá? Então o que é a venda no automático? A venda no automático é quando a pessoa deixa tudo automatizado, então não existe venda completamente automática. Deixa tudo automatizado para que tu consiga encontrar muitos vídeos daquilo e tu não faça nada, tá? Só que assim, com o tempo aquilo vai ficando manjado, vamos dizer assim, e o cérebro já reconhece como não sendo algo novo. Algumas pessoas vão entrar e por causa das crenças limitantes delas não vão conseguir ter resultado, e isso vai fazer com que comece a gerar uma coisa tipo assim, eu tentei, não consegui, e esses boatinhos vão se repercutindo, e quando vê mais gente não consegue, começa a acreditar que aquilo não dá tão certo, e tu tem que mudar a tua ação, ou seja, tua presença tem que ser constante. Então é difícil dizer que existe uma venda no automático. O que acontece é tu peneirar as pessoas dentro de um funil no automático para saber quem é mais capacitado a comprar, quem está num nível de compra maior, o nível de consciência do cliente, tá? Então assim, tu pode usar o ManyChat para isso, fazendo perguntas para as pessoas, enviando elas para vídeos, para elas saberem que elas de repente não estão no momento certo, o que é que tu faz, os depoimentos. Então tu pode utilizar de ferramentas de automação para fazer com que as pessoas comecem a acreditar. Quem não acredita sai fora e vai afunilando até que tu encontre de 1000 pessoas 10 vendas, uma venda, 100 vendas. Daí depende de cada processo, de cada pessoa, como está sendo a tua procura por esse público que tu bota no teu funil, né, a isca que tu usa. Então é uma série de processos, tá? Mas existe venda no automático, mas não completamente no automático, tá? Robô de automação funciona para vender no Face? Vocês me matam, cara. Robô de automação funciona para vender no Face? Cara, eu já vendi assim. Hoje eu tenho vários robôs de automação no ManyChat que eles peneiram as pessoas e no fim eles encontram o meu WhatsApp e eles vêm conversar comigo, né? Comigo, com a minha esposa, da nossa empresa. A Empreender e Expandir. Então assim, robô de automação funciona para vender no Face? Podia simplesmente responder, funciona. Funciona, já vendi assim. Não funciona completamente o tempo todo, mas funciona, tá? É funcional. Depende da estratégia que você usa, né? Como vender sem comprar? Cara, essa daqui eu vou responder com gosto. É assim, ó. Como vender sem comprar? Estuda. Começa a procurar coisas que nem eu fiz na internet, tá? Começa a procurar por um monte de informação, vai reunindo elas e vai deixando elas entrar na tua mente, alinha elas, escreve num papel e vai fazendo. Compra um caderno, uma caneta, se tu tem melhor, e vai anotando. Por que eu falo isso? Porque o processo de autoconhecimento, de conhecimento das coisas, ele passa pela organização mental. Tu precisa escrever, larga o celular, larga o computador, é diferente, tá? Aqui rola um processo muito mais forte sinestésico, tá? Onde tu tá escrevendo. Então, assim, inclusive o processo de escrita, ele passa por vários outros processos dentro da tua própria mente. Tipo assim, vou escrever rápido, a letra sai feia. Vou escrever devagar, vou perder a linha de raciocínio. Então, existe uma série de coisas que acontece dentro da tua mente quando tu escreve, tá? Cara, viu um vídeo, te interessou, aprendeu alguma coisa? Vai lá, escreve o que tu aprendeu. Faz o download do vídeo. Se ele é no YouTube, tu bota lá, digita SS antes do YouTube, lá depois do www. E, cara, faz o download desse vídeo e deixa ele no teu PC. Ou no teu celular, né? E daí tu, depois de um tempo, vai lá e vê de novo, tá? Depois de uma semana, 2 dias, e vê se tu aprendeu a mesma coisa, se aumentou o teu processo de conhecimento. E tu faz isso com todos os vídeos que tu vê te ensinando alguma coisa. Começa a juntar todo o conhecimento. Aí começa a se cadastrar nas páginas de todo mundo e as pessoas vão começar a te mandar e-mail. Tu vai pegar e-books gratuitos. Pega esses e-books gratuitos e começa a ler um atrás do outro e vai lá e escreve o que tu tá aprendendo no e-book gratuito. Vai escrevendo tudo. Aí depois disso daí as pessoas vão começar a te mandar e-mail, né, para tentar te vender, é o processo, né? E pega esses e-mails e lê como é que eles escreveram, como é que foi a copy, como é que eles chamaram minha atenção. Eu gostei desse e-mail, eu tô acreditando, que produto legal, eu compraria. Então, vai lá e escreve, esse e-mail tinha isso. Cara, é um processo assim, ó, de encher 4 ou 5 cadernos. Eu tenho 3 ou 4 cadernos cheios de escrita minha.
que rolou até ter organização mental. E ainda assim não é completamente organizado, né? Então tu para pra pensar assim, ó, quando tu tem tudo isso, tu já tem um processo muito mais amplo de conhecimento e tu sabe um pouco mais sobre o marketing. Aí chegou um momento onde tu dá um passo à frente, tá? O passo à frente é o quê? Vai pra internet, escolhe um produto, um serviço e tenta vender ele, tá? Vai lá e tenta vender ele. Se afilia de maneira gratuita e tenta vender. E daí, se tu não tiver conhecimento suficiente para isso, tu volta e estuda mais. Essa é a maneira que tu tem, vai demorar um bom tempo, mas essa é a maneira que tu tem de vender algo para alguém, aprender tudo que tu precisa sem comprar, tá? Foi o que eu fiz e depois de um tempo eu decidi começar a comprar cursos porque eu queria saber o que mais as pessoas sabiam. Porque de cada 1000 pessoas eu fazia uma venda. Então, depois de um tempo, a cada 100 pessoas eu fazia uma venda, né? E isso foi modificando com o tempo, o conhecimento, tudo se aprimora. Hoje a internet ela é muito rápida e ela manipula a nossa cabeça. Hoje a gente pensa de um jeito, amanhã a gente pensa de outro, por causa de bombardeio de informação. Então tu tem que estar sempre ligado que muda processos persuasivos às vezes. Então tu tem que estar, né, sempre de olho. E, cara, estuda, principalmente estuda, corre atrás, que vai dar pra não precisar comprar nenhum curso, pelo menos para fazer algumas vendas e sair do atoleiro, né? Claro, isso vai demorar, porque existe uma lei de equivalência. Ou tu paga com o tempo, ou tu paga com esforço, ou tu paga com dinheiro, ou tu paga com os três, tá? Então, assim, para tu adquirir alguma coisa, tu tem que dar algo em troca e tem que ter o mesmo peso na balança. Tá bom, galerinha? Então, essa daí foram as 7 perguntas que eu decidi responder nesse Perguntas e Respostas de hoje. Deu 31 minutos. E eu vejo vocês no próximo, tá bom? Abraço!